Olá, bom dia a todos. Aqui Paulo Palhano falando de Fortaleza. Hoje é dia 22 de junho do ano de 2020. E semana passada eu fiz não fiz todo dia da semana e realmente tenho pensado na possibilidade de fazer os vídeos de forma mais alternada, para não cansar você, não é? Que me acompanha, você não ficar assim, digamos, sobrecarregado com tantas informações, com tantos vídeos, porque já tem tantos vídeos na internet, não é? Enfim, mas vamos lá. Hoje é o começo da semana, segunda-feira, e o que a gente poderia falar hoje? Bom, as coisas estão mais tranquilas, pelo menos aqui no estado do Ceará, porque o decreto de hoje, na verdade, do governador, está permitindo uma abertura, digamos assim, um pouco mais generosa de restaurantes. As igrejas vão começar a funcionar com 20% da capacidade, e enfim, a vida vai aos poucos se normalizando, embora nós saibamos que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal está em ações aqui no estado do Ceará por conta do desvio do dinheiro que foi gigantesco nesse processo da pandemia. Então, talvez os meus discursos vão ficar um pouco mais leves, não é? Eu tive alguns momentos aí de discursos mais duros, mais pesados, e você não tem ideia, você que me assiste, do preço que isso me causa, não é? As pessoas sempre esperam que uma pessoa como pastor, no meu caso, sempre seja aquela pessoa ponderada, levinha, com a conversa sempre generosa e tal. E aí, por algumas vezes, em algumas situações, eu me posicionar de forma mais austera, não é? Sendo mais duro com os canalhas da nação, eu pago em algumas oportunidades um preço de uma crítica, porque quando é uma crítica de fora, de pessoas que não me conhecem, não tem o menor problema, mas ela é muito dura quando é de pessoas que conhecem a minha história enfim, e a minha voz como sendo uma voz de denúncia contra tudo isso que aconteceu, toda essa palhaçada, porque isso é uma grande palhaçada que nós vivemos, embora tenhamos pessoas que morreram, e a morte não é uma palhaçada, mas a quantidade de pessoas que morreu não foi maior do que nenhuma outra pandemia. Pelo contrário, foi até menor, não é? Mas, enfim, muitas vezes denunciar o erro, denunciar a escravidão e essa coisa toda, nem todos estão, digamos assim, aptos. A mesma coisa parecida quando Moisés foi tirar o povo de Israel do Egito. Ele foi e o povo saiu, mas depois ficou dizendo, não, era bom se a gente tivesse ficado mesmo, era no Egito. O Egito é que era bom, porque lá a gente tinha água para beber e tinha carne para comer. Mas bom, isso não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é um outro assunto. Como falei para vocês que a coisa está um pouco mais tranquila, eu quero trazer algumas reflexões que podem, digamos assim, enriquecer a sua vida, não é? Eu não quero que a minha fala se torne unicamente uma fala política. Ela é uma fala de cidadão, não é? Ela é uma fala de um cidadão, que eu sou cidadão como um todo. Embora na minha congregação eu tenha falado para as pessoas não assistirem ao meu Facebook, porque elas ficam escandalizadas com as minhas falas como cidadão. E aí, mas eu como cidadão, eu trago um histórico na minha vida. Eu cresci na Bela Vista, no Henrique Jorge, na Parquelândia, eu me formei em filosofia na Universidade Estadual do Ceará, eu fiz MBA na Facete, enfim, eu fiz teologia na Assembleia de Deus, sou pastor desde os 20 anos, me converti ao evangelho com 17 anos, então tudo isso forma quem eu sou, não é? E em alguns momentos eu tenho que me manifestar como pastor, em alguns momentos eu tenho que me manifestar como filósofo, educador, em alguns momentos eu tenho que me manifestar como pai de família, não é? Mas às vezes as pessoas não conseguem perceber muito isso, e aí elas querem que você tenha apenas um matiz de apresentação, e você não pode ter outra. Eu me recuso a ter apenas um matiz. Eu quero ser um pastor que tem um posicionamento político, quero ser um pai que tem um posicionamento educacional. Eu nunca me furtei a isso e não é agora que eu vou me furtar. Mas, para que a gente possa enriquecer a nossa manhã, eu quero
conversar com você. Acho que está aí o Esdras, grande beijo para você, Esdras. Esdras, Heraldo, Sônia, quem mais? Acho que a pastora Dalva também está por aí. Tem um bocado de gente boa que já está me assistindo. O Erli está aí também. Erli, um beijo bem grande para você. Bom, antes de eu falar então, se você puder ir lá no canal depois no YouTube, é Paulo Palhano, você vai lá, se inscreve, ativa o sininho e aí vê alguns vídeos. Daqui a pouco esse vídeo vai estar lá. Aí você pode dar o seu like ou o seu dislike, se juntar a gente também vai ser muito bom. Então, para a gente enriquecer essa nossa... A Lúcia está aí também. A Lúcia perguntou semana passada se eu ia voltar com os meus vídeos. Pronto, Lúcia, estou voltando com as minhas lives aí para a gente estar junto, né? Eu quero então fazer uma reflexão sobre a vida, não é? E tem um texto na Bíblia Sagrada que diz assim, lá em Provérbios capítulo 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Você já se perguntou qual é o sentido de tudo isso que nós estamos vivendo? Você já se perguntou por que nós estamos aqui? Qual é o sentido dessa vida? Eu comecei a fazer essas perguntas quando eu tinha 8 anos. Eu era um garotinho e eu era muito inquieto com essas perguntas, qual era o sentido da vida. E às vezes eu perguntava para minha mãe, coitada, e aí perguntava para ela qual era o sentido de tudo isso, e a minha mãe dizia, o sentido da vida é esse mesmo, é a gente crescer, casar, e ter filhos, e morrer. E aí eu ficava mais angustiado ainda, porque o sentido que minha mãe dava à vida era um sentido muito imediato, muito simples, e eu imaginava que a vida deveria ter um sentido maior. Para a gente estar aqui, essa razão toda que a gente tem, essa capacidade racional, essa capacidade de intuir o mundo, tudo isso realmente me incomodava. Mas, diante de tudo isso, esse texto tem algumas respostas interessantes. O texto diz assim, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Então, tem algumas coisas que Deus criou. Eu diria que essas coisas que Deus criou, elas são a constituição do mundo, do universo, não é? Então Deus criou os astros e tem as finalidades deles lá, não é? Os animais, as plantas, os seres vivos de uma forma geral e o homem também. Tudo está lá no livro de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. São os 3 capítulos de Gênesis, os primeiros, eu já li umas 50 vezes os 3 primeiros capítulos de Gênesis e sou assim abismado com a grandeza do que tem ali, da riqueza que tem ali. Não é? O capítulo 3 é um verdadeiro tratado psicológico, psiquiátrico, enfim. É o capítulo 3 do livro de Gênesis. Mas, enfim, aí Deus criou todas essas coisas com a sua determinada finalidade e criou o homem, criou a natureza humana, a estrutura humana, o ser humano, com 3 propósitos muito claros. Primeiro, que nós fôssemos a sua imagem e a sua semelhança. Segundo, que nós nos expandíssemos sobre a face da terra. E terceiro, que nós formássemos famílias, clãs que se expandissem sobre a face da terra, sendo a imagem e a semelhança dele. Então, essas foram as coisas que Deus criou e os propósitos para os quais ele criou. Acompanhe meu raciocínio. Não sai do vídeo agora não, tá? Fique mais um pouquinho. Coisas que nós, como seres humanos, criamos. Criamos, por exemplo, o sistema de governo. Não é? Fomos nós quem criamos o sistema de governo. Eu diria que o ser humano criou um regimento interno. Deus criou a Constituição, não é? E aí nós, seres humanos, criamos o regimento interno. Ou seja, nós criamos os sistemas de governos. Nós criamos as nações. A única nação que Deus criou foi a nação de Israel. As outras todas, fomos nós quem criamos. Chegamos num determinado lugar e dissemos, olha, bora fazer aqui o nosso país, vamos fazer aqui a nossa nação. E terceiro, nós criamos o Estado. Criamos o sistema de governo, criamos as nações, criamos o Estado. Essas coisas são criações nossas, não é? Essas coisas não são criações divinas. Não foi Deus quem criou o Estado, não foi Deus quem criou as nações, não foi Deus quem criou o sistema de governo. Essas coisas são nossas. Fomos nós quem criamos tudo isso. São coisas a partir das nossas dimensões humanas. E não adianta a gente querer divinizar, espiritualizar, porque essas coisas elas são da dimensão do homem. E o Santo Agostinho,
um grande escritor e um grande pensador da área da teologia cristã, ele falava sobre o reino de Deus e o reino dos homens. Então essas coisas são do reino dos homens. E eu acho que às vezes as pessoas não sabem fazer essa separação e elas ficam tergiversando, elas ficam serpenteando em pensamentos daquilo que é divino, espiritual e daquilo que é humano. E aí as pessoas se perdem em cima dessa questão. Mas a minha pergunta agora é a seguinte: quando uma coisa foge da finalidade para a qual ela foi criada, não é? Quando a gente que criou alguma coisa com uma finalidade, ela foge daquela finalidade. Por exemplo, nós criamos o Estado. Quem criou o Estado foram os homens. E o Estado tem que fazer o quê? O Estado tem que ser um guarda-chuva de proteção para o cidadão, trazendo justiça, trazendo saúde, trazendo proteção, trazendo educação. Esse é o objetivo do Estado. Então, quando o Estado foi criado, ele foi criado com essa finalidade. Acontece que quando o Estado perde a sua finalidade, assim como quando uma empresa perde a sua finalidade, assim como você cria um carro desse e o carro perde a sua finalidade, não é? Quando é que um carro desse perde a sua finalidade? É quando ele não funciona. Ele perde a sua finalidade. A finalidade de um carro, qualquer que seja ele, é levar você para lá e para cá. Quando esse carro se torna a finalidade da minha vida e todo o meu dinheiro eu gasto no carro, perdeu a finalidade de ter um carro, não é? Eu viajo de moto, já fui de moto para o Chile, para o Peru, e aí as pessoas diziam qual é a minha relação com a moto. Eu digo, a minha relação com a moto é a relação para a qual ela serve. Eu não tenho uma relação de ficar dando polimento na moto, colocando diversos acessórios, não. A moto para mim serve para eu ir e para voltar. A finalidade dela é essa, não é para que eu a contemple, a coloque no altar e diga, ó moto idolatrada, salve, salve. Não, a finalidade dela é essa. Quando qualquer coisa perde a sua finalidade, acontece um grande desequilíbrio. Qualquer coisa. Se um carro perde a finalidade e a pessoa, por exemplo, mora numa casa que tem família e aquele carro se torna o objetivo de vida de alguém, perdeu a finalidade e aí aquilo cria um desconforto na família. Quando uma empresa perde a sua finalidade, quando um relógio perde a sua finalidade, ele cria um desconforto, não tem mais por que ele ficar no meu braço. Então, qualquer coisa e qualquer pessoa que perde a sua finalidade para a qual existe, traz um desequilíbrio. Por que a nossa sociedade está desequilibrada? Porque as coisas e as pessoas estão perdendo a percepção, ou perdendo ou fugindo da percepção da finalidade para a qual elas existem. Os homens fugiram da finalidade para a qual existe. Para que o homem existe? Para ser homem, para ser o líder, para comandar, para levar adiante. E a mulher, para que ela existe? Para ser ajudadora, para dar a força, para dar o equilíbrio e tal. Essas coisas foram perdidas. Entende? Essas coisas foram perdidas. Pastor existe para quê? Para orientar o povo na palavra de Deus, proteger o rebanho, não é? Não, perdeu-se a finalidade. Pastor virou coach, virou qualquer coisa. O púlpito virou coach, virou discurso de psicologia barata, essa coisa toda. Enfim, o político para que ele serve? Não é para roubar. O político serve para trazer o pensamento de proteção para todo mundo. Percebe? Então, quando há a fuga, quando nós fugimos da finalidade para a qual existimos, quando as coisas fogem da finalidade para a qual elas existem, sempre há um desequilíbrio. Está desequilibrada a sua casa? Pode observar. Algo lá fugiu da finalidade. Está problema no seu trabalho? Pode ter certeza. Alguém ou alguma coisa lá fugiu da finalidade para a qual existe. A igreja está com problemas? É só porque é uma estrutura humana? Não. É porque pode ter certeza ela fugiu da finalidade para a qual ela existe. Então, qual é a nossa luta perpétua na vida? A nossa luta perpétua na vida é vigiar. Preste bem atenção. A nossa luta perpétua na vida é vigiar se tudo ao nosso redor está dentro da finalidade para a qual existe. Se nós conseguimos enxergar que alguma coisa ou alguém está fora da finalidade para a qual existe, precisamos ter a coragem de chegar lá e dizer, epa, a finalidade dessa coisa não é isso. E quando nós conseguimos salvar aquela coisa ou aquela pessoa e resgatar para que ela volte a exercer a finalidade para a qual ela existe, aí nós trazemos novamente um equilíbrio
para o mundo que nós vivemos. Portanto, esse é o grande desafio dos seres humanos. Vigiar tudo aquilo que está ao nosso redor. Não uma vigilância policialesca, doente, adoecida, mas vigiar no sentido de cuidar, para que todas as coisas atendam à finalidade para a qual elas existem. Qual é a finalidade da sua vida? Para o que você existe? Qual é a finalidade da sua família? Para o que ela existe? Qual é a finalidade do seu trabalho? Para o que ele existe? Qual é a finalidade do Estado que nós vivemos? Para o que ele existe? Qual a finalidade da igreja? Para o que ela existe? Enfim, são perguntas que devem ter as nossas respostas. Deus abençoe a sua semana. Tenha um dia lindo e maravilhoso. Um beijo para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser.